Bem-vindo ao podcast do Clube do Livro Prati. Desde um café em Paraty, em 2019, seguimos juntos numa jornada de leitura, amizade e descobertas. Cada encontro uma história, cada livro um novo mundo. Para nós, para ti e para quem mais quiser embarcar nessa viagem literária. Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias de A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa. A proposta aqui é tentar entender a tese central dele, sabe? Aquela de que a cultura hoje, parece que virou só entretenimento. Uma busca sem fim por diversão, talvez deixando de lado uns valores culturais mais antigos, né? Ok, vamos tentar desembrulhar isso. O Llosa começa já provocando, né? Sobre o que é a cultura hoje. Aquilo que a gente via como, sei lá, pilar de conhecimento, de reflexão, mesmo sendo meio elitista às vezes, parece que está ficando mais superficial. Ele até questiona se ver multidões em museus, tipo Louvre, significa mesmo que o pessoal está interessado em alta cultura, ou se é mais tipo um turismo cultural obrigatório, sabe? Uma distração rápida. E é interessante como ele amarra isso no que ele chama de democratização da cultura. Llosa aponta uma ironia aí, né? A intenção, claro, era boa, levar a cultura para todo mundo. Mas o efeito, segundo ele, foi meio que nivelar por baixo. Para conseguir alcançar a maioria, ele argumenta que se priorizou a quantidade e não a qualidade. E aí, bom, o conteúdo acaba ficando mais fácil, mais digerível, né? Talvez menos denso. Faz sentido. Isso bate na literatura também, imagino. Ele fala disso. Sim, fala direto. Ele aponta para o surgimento do que se chama literatura light. O foco principal seria divertir mesmo, entreter, exigindo o mínimo de esforço do leitor, sabe? E Llosa sugere que isso vira um ciclo. O público pede coisa leve. E o mercado entrega. Exato. E essa produção em massa de entretenimento fácil acaba reforçando essa mesma demanda. É um ciclo vicioso, né? E quem antes validava as obras? A crítica especializada, como fica nisso? Pois é, esse outro ponto crucial para ele. Llosa viu um declínio bem forte da influência da crítica. Aquela figura que guiava, que estabelecia hierarquias de valor. Pensa num Edmund Wilson, por exemplo. Sim, claro. Essa figura perdeu muito espaço. Para quê? Para a publicidade, para o marketing, para o barulho na mídia. Ele até usa o exemplo da Oprah Winfrey, né? Como uma figura de mídia passou a ter um poder gigantesco de lançar um livro ao estrelato. E aí mistura tudo. Mistura tudo. O sucesso de vendas, o preço no mercado, acaba se confundindo com o valor artístico de verdade. Essa perda de referência, de critério, Llosa vê isso em outras áreas também, além dos livros. Com certeza. Ele argumenta que é um padrão que se repete, sabe? Nas artes plásticas, por exemplo. Ele pega exemplos tipo o mictório do Duchamp Clássico. ou o tubarão informal do Damien Hirst. Para ele, são símbolos de uma arte que virou, bom, jogo, provocação, puro espetáculo midiático. E aí se perdem os critérios mais objetivos de avaliação, né? Entendi. E ele leva essa lógica até para a política, é isso? Leva assim. Ele enxerga uma banalização parecida na política. A imagem, o gesto, a performance na mídia, muitas vezes valendo mais que as ideias, os programas, o debate sério. Ele até cita o caso da Carla Bruni, do Eliseu, como sintoma dessa frivolidade que ele vê se espalhando. E até no íntimo, olha só, no sexo. Ele diz que a liberalização levada ao extremo pode ter banalizado também, transformando o sexo numa espécie de esporte, de consumo, meio que esvaziado do erotismo. E o que seria o erotismo para ele? Para Llosa, o erotismo é a ritualização, é a fantasia. É a arte de transformar o ato sexual em algo além do instinto puro. É a cultura entrando no sexo, né? Entendi. Então, o fio que conecta tudo isso, para Llosa, parece ser essa coisa da imagem superando a ideia e a grande meta coletiva sendo evitar o tédio a qualquer custo. Exatamente. Essa busca incessante por novidade, por entretenimento fácil, como se fosse o valor máximo para preencher um certo vazio, talvez. Ele critica bastante, por exemplo, a imprensa sensacionalista, Sim. que explora escândalo, vida privada, alimentando o que ele chama de curiosidade perversa do público. Para ele, isso não é um acidente, é sintoma da cultura do espetáculo. E aí entra a internet também, né? Ele mencionou o Nicholas Carr. Sim, lembro dessa referência. Para reforçar a ideia de que talvez a gente tenha mais informação do que nunca.
mas paradoxalmente menos capacidade de focar, de aprofundar. A gente navega superficialmente, né? Em vez de ler com calma, refletir. Entendi. Então, para resumir, a preocupação dele seria uma cultura que, focando demais no fácil, no entretenimento, na imagem, pode acabar criando uma sociedade de, sei lá, especialistas super bons no seu quadradinho, mas talvez meio ignorantes do todo, perdendo valores mais duradouros. Essa é a grande inquietação que ele coloca, assim. Mas, olha, é importante dizer, apesar desse quadro meio sombrio, né? Um pouco. Iosa não é fatalista. Ele faz questão de frisar que a história não está escrita, que a cultura que a gente tem é, em boa parte, resultado das nossas escolhas, individuais e coletivas. Que é ótimo, porque deixa a bola quicando pra gente, né? Bem no espírito do nosso Clube do Livro pra Ti. Nesse mundão de opção de diversão instantânea, de informação picada. Como é que a gente faz para continuar cultivando e, talvez mais importante ainda, reconhecendo o valor daquilo que pede um pouco mais da gente? Mais tempo, mais esforço, mais reflexão profunda, seja num livro mais denso, numa arte que desafia, numa ideia complexa. Fica aí a pergunta para a nossa próxima jornada literária.